Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos falar de um outro assunto hoje que muitos do nosso grupo de mentorado, muitos participantes do nosso grupo têm me perguntado, é sobre saída de mão, tá? O que acontece? Vamos entender um pouco isso. O cavalo a passo e a trote, ele não tem mão certa, ou seja, a mesma distância que vai uma mão vai a outra, mesma distância que vai um pé vai o outro. No galope isso muda, ou ele galopa com a mão direita e o pé direito, ou ele galopa com a mão esquerda e o pé esquerdo. Às vezes até acontece dele galopar numa mão e no pé contrário, né? Mas o que isso interfere no nosso dia a dia? Vamos pegar o laço, por exemplo, que é a modalidade mais praticada, né? Se eu sou um laçador destro, né, que eu laço com a minha mão direita, no momento que eu precisar abrir um pouco o meu cavalo, geralmente eu vou abrir para a esquerda. Se esse cavalo estiver galopando na mão esquerda, ele vai abrir com muito mais facilidade. Se porventura ele sai na mão direita, lá na frente, ou ele vai ter que fazer uma troca de mão, ou muitas vezes ele não vai atender a tua rédea como você precisa. E aí, segundo os laçadores, é comum até de tu perder a armada, né? Então essa tecla de galopar na mão certa é uma das coisas que a gente já cobra já desde o potrinho lá de Heckmore, né? E isso, né, com o tempo o cavalo aprende a galopar numa mão ou na outra. Tem alguns requisitos que tu tens que observar no teu cavalo se ele está fazendo ou não, tá? O primeiro requisito é se ele sabe ir numa linha reta, se o teu cavalo ele está alinhado, tá? Então vamos lembrar, a gente trabalha muito em círculo, né? Vou trabalhar aqui, ó. Então a gente trabalha muito o círculo, né? E aí sempre naquela ideia de posicionar o cavalo, né? E aí eu sempre trabalho a guiada, né? Precisou guiar. Se ele sai do círculo, eu vou guiar ele. Vamos imaginar que ele vá numa linha reta, né? Ó, vou guiar ele, né? Então eu preciso ter do meu cavalo ele sabendo fazer círculo para a esquerda. Eu preciso do meu cavalo ele saber fazer círculo para a direita, ó, guiar para a direita, tá? Então tudo isso a gente está falando lá do início, né? E aí você vai identificar qual o lado que ele tem mais facilidade, qual o lado que ele tem mais dificuldade. Então depois que eu tenho o círculo, eu começo a tirar o meu cavalo em linha reta. Isso é que é o importante. Agora eu quero que ele vá reto. E aí muitas vezes, por exemplo, o teu cavalo que ele não sai, vamos imaginar que o teu cavalo não sai galopando na mão direita. Se tu observar, se tu botar ele numa linha reta e soltar ele está pendendo sempre para a esquerda. Ó, tipo aqui, ó, pendeu para a esquerda. E aí eu faço o quê? Trago ele para a direita. Então, esse é o primeiro passo. O teu cavalo, ele tem que aprender no trote a seguir numa linha reta e não pender para lado nenhum. Então agora não, eu tenho meu cavalo que ele está alinhado, né? Que ele está reto, que ele não pende para lado nenhum. Ótimo, esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo, eu preciso ter o meu cavalo saindo da pressão da perna. A gente já falou isso, né? Já comentamos, mas nunca é demais a gente repetir. Como que eu inicio? Eu inicio sempre numa cerca, tá? Caminhando, vou dar uma relembrada aqui para vocês, nós já temos isso em alguns vídeos, mas ó, fico numa cerca, puxo o focinho dele para a cerca, uso a minha perna, no caso aqui minha perna esquerda, para ele ir para a direita, tá? Aí eu tiro o corpo dele um pouco por inteiro, vamos dizer assim, tá? E aí depois eu começo a ter um pouquinho mais de controle da garupa do meu cavalo. Então, agora, ao invés de eu levar o focinho dele na cerca e tirar o corpo inteiro, eu faço assim, ó, eu começo a mover um pouquinho a garupa.
eu seguro um pouquinho a rédea da direita, ó, posiciono a minha perna esquerda mais lá atrás e aí dou uma ladeadinha só com a garupa, ó. Ponho aquela minha perna lá atrás, vocês não estão conseguindo ver porque eu estou usando, no caso aqui, a perna da esquerda para ele ir para a direita. Sempre em movimento, tá? No começo eu faço isso na cerca, depois eu procuro fazer fora da cerca. Seguro um pouquinho, usa minha mão aqui, ó, resistir um pouquinho. Aí, foi um pouco, moveu um pouquinho a garupa, eu solto. Esse aqui é o potro mais novo que eu tenho de bridão, tá? Então com certeza eu vou ter um pouco de problema na saída de mão dele, né? E por isso que eu já peguei ele. Ó, pouquinho perna lá atrás, as rédeas aqui eu controlo principalmente a questão da paleta para ele não ir, né? Não quero que ele vá com a paleta, porque a saída de mão, eu não quero que o cavalo se entorte na saída, tá? Então eu quero mover um pouquinho a garupa dele, ó, mexo aqui, posiciono ele, mexo um pouquinho a garupa, ele está mexendo bem pouquinho, aí, ó, sai, tá? Então, tu não precisa entortar demais o teu cavalo, botar a garupa, fazer dele quase no corpo dele um L, vamos dizer assim, né? Mas eu quero que ele mova um pouquinho da garupa, tá? Bom, potrinho é novo, não sabe sair, ou o teu cavalo mesmo domado não sabe sair, não. Vamos sair no trote, tá? Eu começo trotando primeiro, ó, não perdendo a posição dele, mão baixa, um pouco mais aberto. E aí eu, nesse caso aqui, vou colocar minha perna esquerda, mantenho, beleza. E aí ele saiu, ótimo. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vocês não estão conseguindo ver porque é a perna do outro lado, tá? Mas eu uso a cerca para iniciar o galope na mão que eu quero. A dica mais importante desse vídeo é: não alivia a tua perna, no caso aqui a minha perna esquerda, não alivia a perna enquanto não tiver tudo certo. O que eu vejo de erro comum? A pessoa põe a perna, o cavalo sai na mão errada, aí ela tira a perna, para e começa de novo. Se ele errou e tu tirou a perna, pensa comigo, o que tu está ensinando para ele? É isso mesmo, erra que eu tiro a perna. Então nesse caso a minha perna da esquerda, ela não sai do costado dele até eu ter certeza que ele galopou na mão certa, até eu ter certeza que ele está tranquilo, até eu ter certeza que ele não pendeu para dentro. Então eu não tenho pressa de tirar a perna que pede para ele galopar, tá? Vou repetir, ó, trote, tá? O potro tem dificuldade de sair, trote, aperta um pouquinho a perna esquerda. Ó, ainda não tirei a perna porque ele pendeu um pouquinho para dentro. Ó, a minha perna ainda está encostada. Aí, agora ele melhorou, agora eu aliviei a minha perna, tá? Então, o que eu observo muito é que as pessoas tiram a perna muito rápido e o cavalo, na verdade, nem saiu na mão certa. Ou se saiu na mão certa, saiu muito comendo círculo, ou saiu em disparada. Então, enquanto ele está desorganizado, tu não tira a perna. Isso é o que vai fazer o teu cavalo ensinar ele a galopar, a sair da pressão da perna, a iniciar o galope tranquilo, relaxado, sem desespero. Aí, olha. Até nem queria que ele desse essa parada aqui, até me surpreendeu com a parada. Mas tudo certo, isso aí. É bom quando o cavalo te surpreende, né? Isso significa que o trabalho está dando resultado. Vamos lá, vamos fazer agora o galope na outra mão. Eu confesso para vocês que eu achava que ele ia dar mais trabalho, mas tudo bem. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Trotar. Quero saber se ele trota reto. Meu cavalo trota reto. Meu cavalo trota reto. Meu cavalo trota com a cabeça posicionada. Ou meu cavalo
é que nem uma minhoca, vai para um lado e para o outro. Ó, posiciono, dou uma quebradinha nele, se eu sinto que ele está um pouquinho pesado. Ele é novo de bridão, mas eu já quero manter ele suave, né? Ó, põe numa linha reta, ó, baixa a tua mão. Ele sabe trotar reto? Ou ele pende para um lado, pende para o outro? Isso aqui é a primeira coisa que tu tem que corrigir. Beleza, tá trotando reto. Vamos mexer um pouquinho a garupa, ó. Dou uma bloqueada nessa rédea aqui, ó. Agora perna da direita, batendo um pouquinho, fazendo ele mover um pouquinho a garupa para o lado. Aí, veio um pouquinho, deu uma ladeada, não só a garupa, mas tudo certo. Aí, ó, aí, agora veio um pouquinho. Gente, eu peguei um potro bem verde, que é para mostrar para vocês como é que tudo inicia, tá? Vou trotar, trotinho, tá? Posição, isso, mão baixa. E aí nesse caso, vou apertando devagar a perna direita. Minha perna ainda está apertada, por quê? Porque ele pesou um pouquinho. Agora ele soltou, minha perna ainda está apertada, vocês não estão vendo, mas ela está apertada. Aí, agora eu vou soltando. Agora eu tirei a minha perna dele, tá? Tenho certeza que tu vai conseguir arrumar muito a saída do teu cavalo, não tendo pressa de tirar a perna. Principalmente se ele errar. Se ele errar a saída, aí é que tu tem que manter a perna. Posição dele. Beleza. Não tenho mais erro, meu cavalo já sabe sair. Tá? Ele já tem uma boa noção. Ótimo. Agora eu começo a fazer o quê? Eu começo a galopar ele um pouquinho na mão errada, ó. Agora eu vou numa linha reta, tá? Tá galopando na esquerda e eu boto ele para a direita. E agora, ó, dou uma apertadinha um pouco na perna direita nele, para ele não trocar de mão. Ó, esse aqui tá bem no comecinho. Aí eu começo a variar um pouco com ele. Reta, faço reta, vejo se ele não pende para lado nenhum. Faço virada para a esquerda. Posiciono ele. Amoleço a nuca dele se ele tiver pesado. Amoleço a nuca dele se ele tiver pesado. Para a esquerda, posso cortar o círculo no meio, fazer uma reta, sempre não perdendo a posição. Aí, já vou levar ele agora de novo no círculo, no contra-galope, que a gente chama. Só que é importante tu saber que esse círculo no contra-galope, tu precisa manter a tua perna, no caso aqui, minha perna direita, apertada, e o círculo tem que ser grande quando é potro novo. Se tu fecha muito o círculo, quer ver? Vou fechar o círculo, vou manter a minha perna, vamos ver o que ele vai fazer. Se eu quiser fazer um círculo muito pequeno, ó, ele não consegue manter o galope. Então às vezes a pessoa vai guiar no contra-galope e fecha muito o círculo, teu cavalo novo não vai conseguir fazer isso, tá? Então só faz contra-galope se a saída tiver jóia, tiver bacana. Não tem mais erro? Não. Ótimo. Então lá na frente tu faz o contra-galope. Se não, te concentra nessas duas coisas. Teu cavalo tem que estar reto, teu cavalo tem que ter uma noção do que é saída de perna. E outro detalhe, teu cavalo tem que ter impulsão, tá? Já falei isso em alguns vídeos. Eu quero apertar um pouquinho a minha perna, ó, e eu quero que o meu cavalo saia da minha perna, tá? Se eu tenho um cavalo que ele está dormindo na tua perna, tem cavalo que dorme na perna do cara, tá? Se ele estiver dormindo na tua perna, esquece que tu não vai fazer saída de galope, e lá na frente nunca vai fazer a troca de mão também, tá? Então, dica simples de novo, dica que vai te ajudar. Tá? Eu tenho certeza que isso vai melhorar bastante o entendimento para o teu cavalo. Ele não está saindo? Não, não está saindo, é porque ele está confuso.
Tem alguma coisa que ele não entendeu. É impulsão? É alinhamento? É saída de perna? Em alguma dessas três coisas está o problema, tá? Tá sabendo do nosso canal do YouTube, né? Nosso canal do YouTube tá bombando, só precisamos de mais inscritos. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai mandar as informações para as pessoas que têm interesse. Então vai lá. E lembrando também que nós temos o nosso grupo de mentoria. É através do grupo que tu vai ter acesso ao meu contato. E aí lá você vai fazer a tua pergunta, tá? Então a gente fez o basicão aqui de saída de mão. E fica ligado aí que a gente vai postar novas dicas. Forte abraço a todos.